A paz do Senhor Jesus. Olha o que a palavra vai nos dizer lá em Lucas 5, a partir do seu versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A palavra vai falar que Pedro, ele vai para o mar, ele trabalha a noite inteira naquele mar, ele fica ali a noite inteira e ele volta com as suas redes vazias. Aí a palavra vai dizer que quando o barco de Pedro está se aproximando em terra, Jesus ele entra no barco. E quando Jesus entra, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, vai ao mar alto, lança a tua rede. Aí Pedro vai responder para Jesus: Senhor, tendo eu trabalhado a noite inteira, nada peguei, nada apanhei, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E quantas das vezes nós estamos dessa forma que Pedro se encontra? Quantas das vezes nós estamos vivendo esse mesmo cenário? Um cenário de perdas, um cenário de dores, um cenário de fracasso, um cenário de frustração. Porque eu posso muito bem conjecturar que foi esse sentimento que invadiu o coração de Pedro, um sentimento de frustração. Sabe o que é você trabalhar a noite inteira e você não pegar nada e voltar para sua casa com o sentimento de um vazio no coração, totalmente frustrado? Era assim que Pedro se encontrava naquele momento. Um sentimento de frustração invade o seu coração. Mas aí a palavra vai nos dizer que Jesus chega. E quando Jesus chega, Jesus pede o barco de Pedro emprestado. Jesus poderia ter entrado em qualquer outro barco ali, na areia. Mas Jesus, ele entra justamente no barco de Pedro. E aí Jesus vai falar: Pedro, vai para o mar alto. E Pedro vai falar: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, Senhor. Senhor, tu não viu, Jesus, o quanto que eu trabalhei? Pedro, ele era um homem experiente naquele trabalho. Ele era um homem que tinha experiência no seu ofício. E aí o Jesus vai falar para Pedro: vai para o mar alto, Pedro, lança a tua rede. E aí Pedro vai falar assim: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E aí Pedro faz conforme a palavra que o Senhor ordenou para ele. Pedro volta para o mar alto. E muitas das vezes nós estamos vivendo esse cenário onde Pedro se encontrou. Um cenário de perdas, dores, fracassos, desilusões, frustrações. E aí muitas das vezes queremos abandonar o barco, queremos largar a rede, queremos muitas das vezes deixar tudo como tá. E o sentimento que nos invade é um sentimento de frustração. Mas diante desse cenário, sabe que o Senhor vai falar para Pedro: Pedro, volta. Pedro, volta, pega a tua rede. Não larga a tua rede não, Pedro. Eu sei que você tá cansado. Eu sei que você tá vivendo um momento de frustração, mas não larga a rede. Não volta atrás, não retrocede. Tenta mais uma vez. Tenta um pouquinho mais. Vai nessa tua pouca força mesmo. E aí, sabe o que eu entendo com essa palavra? Que muitas das vezes é necessário o Senhor Jesus nos frustrar. Frustrar os nossos desejos, frustrar os nossos sonhos, para que os sonhos do Senhor venham a se realizar na nossa vida. Porque muitas das vezes o meu querer não é o querer do Senhor. O meu desejo não é o desejo de Deus. Aquilo que eu quero para minha vida, muitas das vezes não é o que o Senhor quer para minha vida, não é o que o Senhor tem para minha vida. E aí é necessário o Senhor vir nos frustrar. Aí é necessário o Senhor vir jogar um balde de água fria na nossa cabeça. Para dizer para Pedro: ei Pedro, eu tenho muito mais do que um peixe para colocar na tua rede.
Ei, Pedro, eu tenho muito mais do que 5 peixes para colocar na tua rede. Ei, Pedro, eu tenho muito mais do que peixes para colocar na tua rede, porque eu não te chamei, Pedro, para ser pescador de peixe, eu te chamei para ser pescador de homens. Muitas das vezes aquilo que nós queremos não é o que o Senhor quer. E muitas das vezes é necessário o Senhor nos frustrar para que os sonhos dele, para que as promessas deles venham se cumprir na nossa vida. Eu quero te dizer que o não de Deus te protege e o sim de Deus te promove. Sabrina, como que significa isso? O não de Deus é... Muitas das vezes o não de Deus não é um ponto final, nem na minha e nem na tua vida. É só o Senhor recalculando a rota, é só o Senhor mudando o cenário, é só o Senhor agindo. O não do Senhor nos protege e o sim de Deus nos promove, o sim de Deus nos habilita. Se Deus não frustrasse Pedro, Pedro jamais teria feito a pesca maravilhosa e ele jamais teria vivido o extraordinário de Deus. Eu quero te dizer no dia de hoje que se você está vivendo um momento de frustração, se você está vivendo um momento de dor, de perdas e fracassos, o não de Deus não é um ponto final na tua vida. O não de Deus te promove. O não de Deus te protege e o sim de Deus te promove para que você possa viver o extraordinário. O sim de Deus te promove para que você possa hoje viver o extraordinário. Nem tudo está perdido na tua vida. Fica com essa palavra no dia de hoje.